Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas aulas de zoologia da parte de peixes. E na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre o grupo dos peixes ósseos, chamados osteíctes. Eu inicio a aula com essa filogenia que nós vimos nas videoaulas anteriores, em que estão estabelecidas aí as relações entre grupos agnata, outros grupos passando aqui por outros grupos extintos, como os tracodermes e placodermes, incluindo condrictes, e aqui chegando nos acantóide, que nós vimos no final da última videoaula, e chegando aí no grupo que nós trataremos na aula de hoje, que são os peixes ósseos, os osteíctes. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar nessa aula é em relação à utilização desse termo osteíctes. Bom, o que acontece é que nós estamos constantemente incluindo informações, né, agregando informações em relação ao conhecimento da evolução dos grupos. Isso se aplica para plantas, se aplica para vertebrados terrestres, para vertebrados marinhos, enfim. E essa construção do conhecimento que vai melhorando com o tempo, então com o tempo a gente vai incluindo mais informações para construir, né, essas relações entre os grupos, entender as relações de parentesco entre os grupos, fez com que dentro da ictiologia esse termo fosse utilizado há um bom tempo, né? Esse termo osteíctes, ele é um termo que é mantido ainda, a gente utiliza ainda esse termo, mas na verdade o que a gente tem aqui poderia, né? Então tem autores que apresentam essa hipótese, isso está presente, por exemplo, num dos livros que eu indiquei para vocês na leitura, é de que osteíctes, na verdade, nós teríamos dentro de peixes ósseos, né, um grupo de peixes ósseos, tanto acantóide quanto actinopterige e sarcopterige, certo? Então, actinopterige e sarcopterige seriam grupos irmãos aqui, a acantóide também fariam parte desse grupo, porque em acantóide a gente já vê a presença de um opérculo ósseo e algumas outras características, como, por exemplo, a presença de 3 otólitos, que também estão presentes, né, em actinopterige. Então, essa presença de características comuns poderia fazer com que acantóide, actinopterige e sarcopterige todos compusessem um grupo aí de peixes ósseos. Então, o teleostome é utilizado para acantóides, né? Então, que inclui aqui os acantóides. E um outro termo utilizado aqui para substituir os osteícteos seria euteleostome, então um sinônimo aqui, e euteleostome incluiria então actinopterige e o grupo do sarcopterige, que seria esse grupo aqui, certo? Bom, então, para deixar claro essa utilização desse termo e fazer essa ressalva. Então, os osteíctes são considerados aí os peixes ósseos terminais, e em relação à utilização desse termo, um outro aspecto é que, por exemplo, uma outra coisa, outra informação que se tem é que houve um suposto grau no aumento de ossificação ao longo da evolução dos peixes ósseos, e isso também deu origem a termos que são utilizados dentro, para classificar grupos dentro de osteíctes, como por exemplo condrostei, que são peixes ósseos que apresentam estruturas cartilaginosas, que é o caso de um grupo que existe dentro de osteíctes, e holostei, que seriam os peixes inteiramente ósseos, né? Então seria esse grau de ossificação que teria sido utilizado para dar nome ao grupo. Então aqui, por exemplo, para vocês enxergarem isso na filogenia, a gente teria aqui condrostei, né? Então as relações filogenéticas entre peixes actinopterige. Então dentro da actinopterige a gente teria condrostei, que seriam esses o grupo dos esturjões, por exemplo, aqui, e do outro lado os neopterige, né? Então boa parte deles composta pelos teleósteos aí, que é a grande maioria dos peixes ósseos modernos e de nadadeiras raiadas. Bem, essa filogenia que vocês estão vendo, ela inclui um número um pouco maior de grupos comparado com a filogenia que eu apresentei no slide anterior, e essa figura ela está presente em um dos livros que eu adicionei na pasta Fish Biodiversity, que é uma leitura que vocês podem acessar,
E essa figura ela é modificada de Nelson 2006, então ela apresenta aqui a mesma proposta da figura anterior, de que a Actinopterige seria um grupo irmão de Actinopterige, né? Então aqui a gente tem Sarcopterige e Actinopterige, e dentro do Sarcopterige, então a gente vê selacantos, pulmonados e tetrápodas surgindo aqui. Ela só está ordenada de uma forma distinta, então teve uma alteração aqui somente na ordem, né? Então imagine isso aqui como um mobile, e aqui isso aqui girou, né? Então na filogenia anterior a gente tinha os Actinopterige antes e os Sarcopterige depois. Aqui a gente tem Sarcopterige aparecendo antes e depois os Actino, então os peixes de nadadeira arraiada. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês nessa filogenia são os teleostomi aqui, né, que marcam o grupo dos extintos acantódeos, que esse sim seria o grupo mais já extinto, mas mais próximo dos peixes ósseos modernos, que teriam dado origem então aos peixes ósseos modernos. E Osteictes, né, esse termo que poderia aqui ser substituído então por Euteleostome, que agruparia então Sarcopterige e Actinopterige. Aqui mais uma vez na figura aparecendo a diversidade de Actinopterígeos, né, então o grupo irmão dos outros grupos que aparecem aqui, os selacantos, vários grupos de peixes Sarcopterige fósseis, né, aqui os lungfishes, os peixes pulmonados, aparecendo aqui também como um grupo irmão aí dos Actinopterige, e uma outra proposta, essa aqui de 98, né, então uma filogenia já mais antiga. E quais as características então do grupo dos Osteictes? Aqui a gente tem a presença de um esqueleto ósseo e do opérculo ósseo, lembrando que essa característica aqui já aparecia nos teleostomi, aqui nos acantódeos. Nadadeiras pares, uma outra característica muito importante que está diretamente relacionada com o desenvolvimento dos membros em tetrápoda. Os 4 pares de arcos branquiais. A bexiga natatória, então relacionada com o pulmão, linha lateral, né? E, como eu falei antes, o opérculo ósseo. Bem, a gente tem os osteictes. Dentro dos osteictes, então, a gente tem actino e sarcopterige. Nós vamos hoje dar continuidade para o grupo dos sarcopterige, que é um grupo menor do que o grupo dos actinopterige. Então, dentro do sarcopterige, a nossa característica principal são as nadadeiras lobadas. Então, é a característica que dá aí nome ao grupo. Os peixes de nadadeira lobada. Aqui nessa figura, vocês estão vendo em A como que é a estrutura de inserção dos raios, esses raios dérmicos, nos ossos de um peixe de nadadeira arraiada, né, que são os Actinopterige. Então, são esses raios dérmicos aqui, essa característica das nadadeiras, que dão nome ao grupo dos peixes de nadadeira arraiada. Contrapondo a essa estrutura, a gente tem essa estrutura aqui das nadadeiras lobadas, então que aparece no Sarcopterige. E o que tem de interessante aqui, essa inovação, é um elemento ósseo, né, esse elemento único que dá suporte para as nadadeiras. E uma outra característica aqui interessante, que é importante realçar para vocês, é que esses elementos ósseos, eles são externos ao corpo. Vejam que aqui no peixe de nadadeira arraiada, esses elementos ósseos, eles permanecem dentro do corpo e os raios dérmicos que formam a nadadeira e dão mobilidade à nadadeira desse peixe. Enquanto que nos peixes de nadadeiras lobadas, aí o grupo do Sarcopterige, a gente tem esses elementos ósseos que vão além do corpo, né, dos limites do corpo, e adentram a nadadeira. E aqui, nesses elementos ósseos, nós vamos ter então inserção muscular, por isso essas nadadeiras são carnosas e musculares, e a combinação com os raios dérmicos. Então aqui a gente tem um padrão distinto, né, dos peixes com as nadadeiras raiadas, um padrão distinto de movimentação também. Isso aqui é muito interessante, porque depois essa estrutura aqui que é chave para o desenvolvimento dos membros, né, que a gente tem
uma tendência de simplificação. Então, o que vai acontecendo aqui? A gente tem uma quantidade muito grande de ossos, pequenos ossos e os raios, e aí a gente vai ter uma tendência de simplificação e diminuição na quantidade de ossos que formam esses membros, ao que aparece aqui em Tiktaalik, né, uma diminuição da quantidade das estruturas, né, uma simplificação, e uma transição eventual para membros, né, patas dos tetrápodes. Esse grupo, então, dos peixes de nadadeira lobada, ele foi muito abundante no Devoniano, aproximadamente uns 400 milhões de anos, e diminuiu drasticamente em diversidade no final do Paleozoico. Se a gente for considerar que esse é um grupo monofilético, então ele tecnicamente deve incluir todos os vertebrados terrestres, como eu mostrei nas filogenias aí nos slides anteriores. Esse grupo ele é muito importante para o nosso entendimento da origem e da evolução dos vertebrados terrestres, que vocês viram, né, em função das nadadeiras lobadas, e sua relação com os membros pares dos tetrápoda, também a questão do pulmão. Então, tem vários pontos aí que são fundamentais para o nosso entendimento da evolução dos vertebrados e o surgimento dos vertebrados no ambiente terrestre, né? A ocupação do ambiente terrestre pelos vertebrados. Dentro desse grupo, então, nós temos os selacantos, né, o grupo dos Actinistia, e Dipnoi, que é o grupo dos pulmonados. E dentro desses dois grupos, então, a diversidade é bem pequena, a diversidade atual. No passado, existiam muito mais gêneros dentro dos Actinistia, por exemplo, e também muitos outros grupos pulmonados. Nessa figura, nós podemos ver as relações filogenéticas entre 24 gêneros de selacanto. Esses selacantos pertencem, então, à subclasse Actinistia, e essa subclasse pertence à classe Sarcopterige. E nessa figura também é possível visualizar, se vocês repararem nessa barra aqui de cima, que representa os diferentes períodos geológicos, nós conseguimos ver que existem registros fósseis para um período que corresponde aí a 300 milhões de anos. Então, esse é um grupo que tem presença durante muito tempo no registro fóssil e também é um dos grupos de peixes fósseis melhor estudados. Também gostaria de ressaltar para vocês nessa figura a presença desse gênero aqui, Latimeria, na parte final, né, da filogenia, e essa presença de Latimeria corresponde então a uma descoberta, né, a descoberta do selacanto, depois de uma lacuna aqui de 80 milhões de anos no registro fóssil. Então, por isso que se imaginava que esse grupo havia sido extinto no Cretáceo há 65 milhões de anos e se associava a extinção do grupo à mesma causa que levou à extinção dos dinossauros. Então, esse gap, essa lacuna aqui, correspondeu a 80 milhões de anos, quando em 1938 esse gênero, né, foi descoberto, então o selacanto foi redescoberto. O grupo dos Actinistia ele surge então aproximadamente 410 milhões de anos e o pico de diversidade se dá a 240 milhões de anos atrás. Olhando nessa figura direita, mesma figura do slide anterior, se nós pegarmos esse ponto aqui, a 240 milhões de anos, e traçarmos uma linha vertical sobre a filogenia, nós vamos ver que essa linha ela corta vários gêneros, ou seja, há 240 milhões de anos coexistiam vários gêneros de selacanto, na subclasse Actinistia, e esses gêneros existiam tanto associados ao ambiente marinho, né, aos oceanos, quanto existiam associados aos ambientes de água doce. Então, existiam selacantos marinhos e selacantos de água doce. Então, nós temos 50 gêneros extintos, né? E se imaginava que esse grupo havia sido extinto pelo mesmo motivo que levou à extinção dos dinossauros, como eu havia dito anteriormente. Como que se deu a descoberta, né, a redescoberta do grupo em 1938? Isso que nós vamos ver a seguir. Além desse aspecto temporal que diz respeito à presença de selacanto por mais de 300 milhões de anos no registro fóssil,
Esses animais também eram amplamente distribuídos. Os fósseis já foram encontrados em praticamente todos os continentes, com exceção da Antártida, e além dele ser amplamente distribuído em termos geográficos, ele também poderia ser encontrado em ambientes marinhos e em ambientes de água doce, então em diferentes hábitats. Esses animais eles eram pequenos em sua maioria, então raramente ultrapassando 55 centímetros, e um terço das espécies habitavam água doce. E ele é considerado um fóssil vivo, que vocês podem ver aqui na direita, né, do slide. Por que ele é considerado um fóssil vivo? Porque as características que estão presentes num representante atual, que é o Latimeria, que nós vamos ver a seguir, são praticamente as mesmas que estão presentes num exemplar fóssil. Então, se nós olharmos para o fóssil e nós olharmos para um representante atual, praticamente a mesma coisa. Por isso que eles são considerados fósseis vivos. Eles mantêm aí, eles preservam essas características que estão presentes nos fósseis. O selacanto ele foi descoberto por essa moça que aparece aqui na foto para vocês, a Miss Marjorie Courtenay Latimer. Ela era funcionária de um museu na cidade de East London. Ela não tinha formação em biologia, ela tinha formação em enfermagem, mas foi contratada pelo museu porque tinha bastante conhecimento sobre história natural da África. Né, os diretores na época ficaram bem impressionados com o conhecimento dela e a contrataram para o museu. E ela coletava informações relacionadas a plantas, relacionadas a conchas, informações para compor aí as coleções do museu. E teve um dia então que um capitão de um navio que coletava peixes, então acabou coletando um exemplar muito diferente que chamou a atenção dele. Ele comunicou a Marjorie e ela ficou muito impressionada com esse exemplar único que ela tinha acabado de visualizar no navio. Então ela levou esse exemplar para o museu. Imediatamente, né, ela fez um desenho e anotou vários detalhes a respeito desse exemplar. Ela ficou muito curiosa, o que levou ela a escrever uma carta para um pesquisador amigo de uma universidade, que na verdade era um químico, mas que se tornou depois um ictiólogo, né, um pesquisador de peixes. E ela mandou uma carta, mas na época, imagine, em 1938, esses documentos demoravam a chegar de um lugar para o outro. E a carta atrasou e o pesquisador também demorou muito tempo para conseguir chegar até East London, então depois ele foi a East London ver esse exemplar. Ele duvidava que poderia ser um selacanto, mas quando ele chegou e viu o exemplar que então tinha sido taxidermizado, ele ficou muito surpreso, imaginem, né, descobrir que esse exemplar estava vivo, né, então esse fóssil vivo, e ele publicou então a espécie, essa espécie nova, e ela foi chamada então de Latimeria columni, Latimeria em homenagem a Marjorie e Columni em homenagem à foz do rio lá onde ele foi capturado. E o segundo selacanto foi capturado então somente 14 anos depois, em 1952. Né? Então demorou 14 anos para que um segundo exemplar fosse capturado. Então eles publicaram com esse exemplar aí que havia sido taxidermizado. Então nem todas as informações foram preservadas nesse exemplar, mas então 14 anos depois um outro foi capturado. Atualmente existem duas espécies de selacanto pertencentes ao gênero Latimeria, Latimeria calumni e Latimeria menadoensis. São espécies marinhas que ocorrem no Índico, nesses locais que aparecem aqui no slide, Comoros, Sulawesi, Quênia, Tanzânia, Moçambique e na área marinha protegida de Santa Lúcia. Aspectos biológicos relevantes a respeito do gênero Latimeria: essa nadadeira caudal dificerca, com a presença do lobo epicaudal. As nadadeiras lobadas e pareadas, interessante que tem essa projeção óssea, né? Então são nadadeiras que têm uma projeção óssea que vai além do corpo, com inserção muscular, então essas nadadeiras lobadas. O padrão de movimentação dessas nadadeiras também é interessante, vocês vão ver no slide que tem a seguir, que é um aspecto interessante sob uma perspectiva evolutiva.
Esses animais eles chegam até 500 metros ou mais de profundidade e são nessas elevadas profundidades que eles se alimentam de peixes. Tem um aspecto interessante aí a respeito da biologia e comportamental. Eles saem em conjunto para se alimentar à noite, os indivíduos saem em conjunto para se alimentar, atingem grande tamanho corporal, então até 2 metros e quase 100 quilos. São muito longevos, então vivem até 60 anos, e as fêmeas iniciam a sua reprodução tardiamente, com mais de 20 anos de idade, e os filhotes eles se desenvolvem no oviduto das fêmeas, então tem esse desenvolvimento aí dentro das fêmeas. Nesses GIFs vocês estão vendo a movimentação das nadadeiras do selacanto. Esse padrão de movimentação foi observado somente nos anos 2000, quando foi possível ver esses animais in situ, e não apenas os animais capturados, onde não é possível observar esse padrão então de movimentação. O que é interessante aqui é que para as nadadeiras pareadas, como acontece aqui, nesse GIF de baixo, eles têm um padrão de movimentação alternado das nadadeiras. As nadadeiras peitorais, que ficam uma ao lado da outra, não se movimentam ao mesmo tempo, elas se movimentam de maneira alternada junto com as nadadeiras pélvicas. Então, esse padrão de movimentação alternado é o mesmo padrão de movimentação dos membros dos tetrápodes, certo? Então, é a partir desses animais aí, com esse padrão de movimentação alternado, que essa característica se mantém, então, nos tetrápodes e isso permite a invasão, então, do ambiente terrestre. Nesse slide, nós passamos, então, para o grupo dos pulmonados, então, da subclasse Dipnoi, que vocês estão vendo apontados aqui nessa filogenia, onde está o grupo, tá? Uma subclasse. Dentro dessa subclasse, nós temos uma diversidade muito baixa na atualidade, então são apenas 6 espécies. Eles surgiram há muito tempo atrás, então 380 milhões de anos, e existia também, né, a mesma coisa que acontece para o selacanto, grande presença desses animais no registro fóssil, então são 60 gêneros fósseis e 280 espécies. Atualmente temos então 3 gêneros em diferentes continentes no hemisfério sul. Esses 3 gêneros aparecem aqui nessa imagem, então Neoceratodus, Protópteros, o Lepidosirem, um exemplar sul-africano, e aqui um peixe pulmonado do Devoniano, do gênero Dipterus, para vocês verem o padrão morfológico e sua semelhança com os pulmonados atuais. Então, o primeiro a ser descrito foi o Lepidosirem paradoxica, o exemplar sul-americano, e esse exemplar foi descrito então em 1836 e se pensava ser um réptil. Então, sempre para os pulmonados teve esse conflito na identificação, sendo confundido com réptil, com anfíbio. Então, isso aparece na literatura frequentemente para os pulmonados. Nessa imagem vocês podem ver o Protopterus annectens, que é o representante da África, dos peixes pulmonados. E nessa imagem vocês podem ver o Neoceratodus fosteri, o exemplar australiano de peixe pulmonado. Então, todos os representantes de peixes pulmonados presentes no hemisfério sul. Nessa subclasse Dipnoi, então, dos peixes pulmonados, nós temos uma bexiga natatória que se desenvolve como um pulmão altamente vascularizado. Então, é esse órgão que vai permitir que eles respirem ar atmosférico. Então, dependendo da espécie, né, dentro da subclasse, algumas vão ter uma dependência maior desse tipo de respiração, né, da respiração de ar atmosférico, e outras vão combinar, então, a respiração do ar atmosférico com a respiração através das brânquias. Então, elas vão continuar fazendo a respiração branquial. As 3 famílias, elas têm também uma diferença aí na tolerância à dessecação sazonal. Em Protópteros, por exemplo, que é o exemplar aí da África, existe a estivação completa num invólucro seco. Então, ele passa
a estação seca e dormente nesse invólucro seco, então tolerando muito bem essa dessecação sazonal e mantendo a respiração de ar atmosférico. Lepidosiren, que é o exemplar aqui sul-africano, ele vai realizar uma estivação parcial, mas numa câmara úmida, então ele não vai estar tão exposto à seca. E o Neoceratodus, que é o exemplar lá da Austrália, ele não realiza estivação. Então vocês veem que tem nos exemplares que existem, né, na atualidade, então nas espécies que sobrevivem, existe um grau aí de associação ao ambiente terrestre, desde o menos associado ao ambiente terrestre, que ainda tem respiração branquial, que é o caso do Neoceratodus, até o africano, que passa a estação seca dormente, nesse invólucro seco, e pode manter praticamente toda a sua respiração do ar atmosférico e dispensando a respiração através das brânquias.